a parte sobre a biofísica, etc. Eu já vou adiantando algumas coisas aqui, porque nós preparamos essa conferência não como uma espécie de revisão, mas como uma espécie de integração de todos os problemas que foram abordados até aqui. Então, a partir dessa conferência, vocês vão começar a ter uma visão mais dinâmica de como todos esses conteúdos se integram de alguma forma. Então, quando eu falo de mecanismos de regulação da pressão, eu tenho que saber sobre ciclo cardíaco, eu tenho que saber sobre transportes, eu tenho que saber sobre íons, sobre biofísica, eu tenho que saber sobre tudo isso. Então, nós tentamos colocar aqui em uma ordem que faça sentido para vocês alguns tópicos, algumas coisas relevantes em relação ao conteúdo e, consequentemente, isso vai ajudar vocês na prova, tá? Entre um tema e outro, nós colocamos algumas perguntas, então isso vai ajudar vocês a entenderem como que isso pode ser cobrado lá na prova. Não quer dizer que isso, a pergunta que aparecer aqui no quadro, será cobrada na prova exatamente desse jeito. Não, é um exemplo de uma questão nos moldes que ela vai aparecer lá na prova, para que vocês tenham uma noção de como isso será cobrado. Então nós montamos uma espécie de problematização, um mini PBL, igual eu costumo fazer nas aulas. Botei uma história, a partir dessa história nós tiramos alguns pontos relevantes e a partir desses pontos relevantes a gente vai discutir eles aqui com vocês, tá? Obviamente não dá para a gente ir até o cerne de cada tópico, em função do tema, mas a gente vai abordar as coisas mais importantes para vocês nesse momento, tá? Claro que há muito mais conteúdo a ser explorado e seria muito importante também que vocês buscassem esse aprofundamento. Então, dito isso, o nosso primeiro texto aqui ele será esse nome foi escolhido ao acaso. Tá? Ao acaso. 30 anos, jovem senhor, tá? Não quer dizer que seja eu, talvez eu seja mais novo que isso. Gabriel, 30 anos, decidiu retomar a prática de musculação após um longo período sedentário. Tá? Choveu muito, inclusive. Após um longo período sedentário. Empolgado, recebeu orientações do seu treinador. Quem que é? Professor Gleidson. Isso aí é bom, hein? Instrutor particular. Ele orientou a aumentar a ingestão de eletrólitos e de alimentos ricos em proteínas para acelerar a hipertrofia. O meu objetivo é ficar grandão. Meu não, o Gabriel. O objetivo é ficar grandão. Beleza, então aqui a gente já tem dois pontos importantes. Por que a ingestão de proteínas acelera a hipertrofia? Por que é importante a ingestão de eletrólitos, a reposição de eletrólitos durante a atividade física? Então aqui a gente já começa a puxar alguns pontos que a gente abordou lá no primeiro problema, sobre os íons, as concentrações dos íons, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro. Alguns desses são mais importantes e a gente vai abordar aqui. Por quê? Porque eles fazem um processo fundamental para que haja contração muscular, para que haja propagação de estímulos neurais e para que haja contração do músculo cardíaco, que é onde a gente vai chegar lá no final de toda essa problematização. Então notem como os eletrólitos são relevantes, tá? Então o foco era a hipertrofia, aumenta a ingestão de eletrólitos, aumenta a ingestão de proteínas. Gabriel estava cansado dessa vida de professor. O Gabriel aqui também era professor, tá? Ele estava cansado dessa vida de professor
e ele decidiu se transformar em um influenciador do meio fitness. Ele viver de Instagram, postando a minha rotina diária. Então eu queria o quê? Virar um mini bodybuilder, né? Um profissional da musculação para ganhar vida através do meio fitness. E assim iniciou um treino intenso com cargas elevadas. Tá? Para ficar grandão tem que aumentar peso. No meio da sessão, ao se levantar rapidamente após um exercício de agachamento, já não sou eu, porque se eu agachar eu nem levanto. Então, após se levantar rapidamente após o exercício de agachamento, sentiu tontura e uma leve queda de pressão, precisando sentar-se para se recuperar. O que aconteceu durante esse exercício que promoveu a queda na pressão, que promoveu a tontura, e aí o Gabriel teve que se sentar ali para não cair? Tem gente que vai no mercado e quase desmaia também. Cadê? Não está aí no da conferência. Aqui, ó. Por que acontece isso daqui? Quais são os mecanismos regulatórios que estão envolvidos nesse processo da pressão arterial? Aqui a gente já faz um link com outros problemas lá na frente. A gente já coloca a contração de músculo esquelético, músculo cardíaco e os mecanismos regulatórios da pressão arterial, coisas que a gente viu recentemente. Então nós estamos pegando tópicos lá de trás, do problema 1, do problema 2, do problema 3 também, e associando com tópicos recentes dos problemas 5, 6 e 7. Mecanismos regulatórios, ciclo cardíaco, regulação da pressão arterial, tudo isso junto e costurado. Beleza. Baseado nisso, eu vou ter alguns tópicos aqui importantes sobre potencial de ação, sobre contração de músculo esquelético, sobre controle local e neural da pressão. Então, quando a gente fala de potencial de ação, é inevitável que vocês conheçam sobre os transportes através da membrana. Porque todo aquele processo de despolarização, de repolarização, posteriormente a hiperpolarização, a retomada do cálcio após a contração para o retículo sarcoplasmático, tudo isso acontece por meio de transporte, sejam ativos ou sejam passivos. As difusões, no caso da despolarização e da repolarização, e os transportes ativos, no caso da bomba de sódio e potássio e do transportador de cálcio lá no retículo sarcoplasmático. Então esse tópico de transportes ele tem que ser muito claro para vocês, porque só assim vocês vão conseguir compreender os temas que se seguem. Então não necessariamente a gente aborda na prova sobre transportes, porque isso já foi abordado, vocês já tiveram esse conteúdo, a gente presume que vocês entendam, só que é importante que vocês tenham isso bem claro, porque é só assim vocês vão entender como que os íons se transportam da região intersticial, da região intracelular, da região dentro dos vasos sanguíneos para a região intersticial e posteriormente para a região intracelular. Como que acontecem esses transportes? Isso também está relacionado com as pressões hidrostáticas, pressão coilodosmótica. Então esses transportes eles são muito importantes. Novamente, talvez não seja abordado uma pergunta seca sobre transporte, mas você tem que conhecer. Os íons, falando-se de potencial de ação, eu coloquei 3 ali, né? Que são os mais importantes: sódio, potássio e cálcio. Por quê? Quando a gente fala de contração de músculo esquelético, a gente fica basicamente nesses 2 primeiros aqui. Porém, quando a gente vai para a contração do músculo cardíaco, a gente tem um item adicional, que é a abertura de um canal lento de cálcio. Então, nesse momento, a abertura de um canal lento de cálcio muda totalmente a característica desse tecido. Gera um potencial de ação mais longo, mais demorado, que gera, consequentemente, um período refratário absoluto maior, e isso impede que eu tenha a sobreposição de contrações musculares, a sobreposição de potenciais de ação, que é a característica chave e marcante que difere a contração de um músculo cardíaco para um músculo esquelético. Então eu tenho que conhecer esses íons para saber como eles serão utilizados lá no processo de despolarização, que é repolarização, mas é uma polarização, não deixa de ser uma polarização,
que acontecem para a formação do potencial de ação. Dentro do tema de contração do músculo esquelético, a gente tem alguns temas importantes também. Você tem que conhecer qual que é o neurotransmissor que gera esse estímulo para a contração muscular. Você tem que conhecer a acetilcolina. Você tem que saber que lá na fibra muscular ela vai ser reconhecida por um receptor. E esse receptor ele é colinérgico, porque ele reconhece a acetilcolina. É um receptor nicotínico do tipo colinérgico. Ele reconhece a acetilcolina e promove o potencial de ação lá no músculo esquelético. Tá? Você tem que saber potencial de ação para falar de contração do músculo esquelético. Você tem que saber do cálcio, porque agora o cálcio ele não está participando só da despolarização, só do potencial de ação. Quando a gente fala de contração, o cálcio está associado com a liberação do ciclo ativo. Eu tenho que saber o papel do cálcio é fundamental. Logo, deficiência de cálcio gera fraqueza muscular. Por que deficiência de cálcio gera fraqueza muscular? Porque sem ele eu não tenho contração, não tenho liberação do ciclo ativo. O complexo troponina-tropomiosina são nomes que vocês têm que estar familiarizados. Por quê? Pode ser que ele apareça na prova. Não quero saber o que é a troponina e a tropomiosina, mas está lá. Aparece, o cálcio se liga ao complexo troponina e tropomiosina. Se você não sabe o que é a troponina e a tropomiosina, vai ficar tudo muito vago. Você não vai conseguir entender o que de fato a questão pede. Então você tem que saber esses nomes aqui, ó. Troponina, tropomiosina, actina e miosina, são as fibras que se conectam após a liberação do ciclo ativo. E o ATP, coitado do ATP, ele é negligenciado, porque todo mundo explica isso aqui tudo, ó. E esquece que para acontecer a contração eu tenho que ter ATP. Lembrando que a miosina, a miosina ela faz esse processo, se não tiver o ATP a gente não tem ação na miosina. Não tem a movimentação da cabeça móvel da miosina para ela se conectar ao ciclo ativo lá da actina, que foi liberado graças à presença do cálcio que removeu o complexo troponina e tropomiosina da frente. Então vai acontecer essa ligação física, mecânica mesmo. Pum! ATP-CO, esse que é o braço móvel lá da miosina. Um ATP energizou ela está no estado de baixa energia. Um ATP vem aqui e se liga. Pum! Energizou, está no estado energizado. A partir do momento que essa miosina se encontra, que esse filamento de miosina se encontra no estado energizado, se o sítio ativo da actina for liberado, ele vai se ligar. Ele já está no estado energizado. Energizou, um ATP se ligou aqui, ó. Energizou. O cálcio se ligou à troponina, a tropomiosina, liberou o sítio ativo. Pum, conectou. Mas até aqui eu não estou tendo contração. A fibra não encurtou, o sarcômero não encurtou, não teve encurtamento. Só se ligou. Como que eu vou fazer o arraste? Como que eu vou fazer a contração, o encurtamento das fibras? Através da clivagem desse ATP. Ele quebra. Pum, quebrou o ATP. Virou adenosina de fosfato e fósforo. Lembram-se que a adenosina é um importante vasodilatador. Por quê? Porque se tem muita adenosina no músculo, isso representa que esse músculo está em uma alta atividade. Estou lá fazendo supino. Gabriel aqui, ó, está lá fazendo supino na academia. O músculo dele está consumindo muito ATP. Qual que é o resultado disso? Acúmulo de adenosina. Essa adenosina ela tem um importante efeito vasodilatador. É daí que vem a adenosina que vocês viram lá no mecanismo de regulação. Então por que eu preciso aumentar a circulação desse músculo que está sendo muito utilizado? Para chegar mais sangue, para chegar mais nutrientes para esse tecido, para me tirar o CO2 e o ácido lático que está sendo produzido ali. Tá? Então a função também é essa, lavar, né? Lavar esse tecido, tirar o excesso de dióxido de carbono, o excesso de ácido lático e trazer suplementação, trazer oxigênio, trazer glicose para esse tecido, porque ele está sendo muito utilizado, ele está consumindo muito oxigênio. Daí a vasodilatação local, daí a ação da adenosina como vasodilatador. Esse ATP foi quebrado e a fibra foi encurtada.
ela fica na região. O ATP, ele vai se ligar, mas ele não vai ser quebrado ainda. Então ele está no sítio, ele está no sítio de ligação do ATP. Ele se liga e energiza essa molécula, mas ele ainda não foi clivado. Ele se liga na miosina. Na miosina, na cabeça móvel Não. aqui da miosina. Só que a clivagem só acontece depois da ligação. Depois da ligação com o sítio ativo. Ligou no sítio ativo da actina, aí esse ATP vai ser quebrado. Pum! Ele estava só ligado, só energizando a miosina. Agora, depois de energizado, tendo o estímulo, a liberação do sítio ativo, ele vai se ligar e vai fazer o arraste. O seguinte, imagine as duas cinéticas. Porque quando a gente fala de actina e miosina do ATP, a gente tem que falar em duas posições. A primeira posição que é a de ligação actina e miosina. Quando o cálcio, no complexo troponina, sai a fibra tropomiosina, libera o sítio ativo, eu tenho ATP e ATP para ter actina e miosina. Atração. Essa enzima ATPase, ela está na cabeça da miosina para clivar um ATP após essa ligação para o pescoço. Então vocês têm que pensar em ATP em dois locais. Um na cabeça, literalmente, no sítio de ligação, que faz a atração. Então os dois já têm ATP, só que eles se atraem e Isso. gruda, faz a E clivagem. é isso que o professor Gabriel comentou. Sítio de ligação. Não é o fato da actina e miosina se ligarem que eu tenho um arraste. Tem que ter a clivagem. Tem que ter segundo ATP no pescoço da miosina para fazer isso aqui, ó. Você gasta 2 ATPs. Se vocês lembrarem do desenho do Guyton, a fibra ele tem um braço e uma cabeça. Então eu tenho um ATP aqui, ó, aqui e aqui, didaticamente falando. Então aqui é o que atrai com a actina. Ligou, aí a ação da enzima que está aqui cliva esse outro ATP para fazer isso aqui, ó. Porque aí pensa o seguinte, imagine que na minha frente aqui eu tenho 3 sítios de ligação. Eu vou ligar no primeiro, acoplei. Quebrou o segundo ATP que está no pescoço, eu puxo a fibra. Então aquele sítio de ligação que está ali na frente vai fazer o quê? Vai ficar mais próximo aqui. Clivou, eu perco a afinidade, porque o clivo vira o ATP. E aí quando a cabeça aqui sai, ele tem um ATP logo aqui na frente. Aí ele vai lá e pega o da frente. Aí cliva no pescoço novo, traz de novo. Fazendo, pensa assim, você tem várias fibras, vários filamentos de miosina. Vários, não é só um. Tem vários. Então vai fazendo isso aqui, ó. É isso que eles falam que é a Arrasta, teoria da arrasta, catraca. arrasta. Exatamente. Porque você vai puxando o sítio ativo e arrastando ele para baixo. Então sempre, quando o filamento de actina, de miosina, arrasta a actina e ele volta para a posição original dele, ele já está em uma posição fácil de se conectar com o próximo sítio ativo. Então ele vai fazer isso aqui, arrastou, o outro sítio ativo veio para cá. Então ele se liga aqui. Arrastou, o que estava aqui veio para cá. Então ele vai fazendo esse movimento de catraca. Puxando. Como o professor Gleides falou, são 2 movimentos. Um da cabeça, para ela se ligar no sítio ativo, e o outro assim, ó, para arrastar a fibra. Então se ligou, arrastou a fibra. Um ATP energizado se liga no sítio ativo. Outro que ligou o ATP, para ela soltar desse sítio ativo aqui e voltar para o estado original, tem que ter outro ATP. Aí ela já volta no estado energizado. Ela já volta, ela ligou o ATP. Já tem outro ATP lá na actina, ele se liga nesse ATP, já volta para cá, para a posição original dele, em estado de alta energia. Ele já está energizado. Ele já pegou outro ATP que estava lá na actina. Voltou energizado. Quando ele volta no estado de alta energia, ele já está pronto para fazer outra ligação. E é por isso que há o gasto energético. Imagina, para um desses filamentos fazer um movimento de catraca, são 2 ATPs. O ATP de acoplagem, depois o ATP de catraca. Agora você imagina várias fibras fazendo isso simultaneamente. Por isso que é um gasto energético muito alto. Por isso que na fibra muscular esquelética entra em fadiga, que vai depletar esse ATP. Por isso que ele precisa de um momento de restaurar. Eu vou lá, nosso colega lá no agachamento. 1 tá leve, 2 tá sussa, 3 começou a ficar esquisito. 5, a vista está embaçando. 7, ou eu paro ou eu caio. Porque
o músculo começa a falhar, você começa a não ter mais movimento. E nesse movimento frenesi de gasto para cada catraca, 2 ATP, imagina milhares de fibras ao mesmo tempo, ele vai entrar em fadiga muscular e vai falar, preciso renovar os ATPs. Por isso que você tem um intervalo. Ou você para ou você cai. Certo? A pergunta da colega. O ATP, então, ele já está na cabeça da miosina? Não necessariamente. No estado de repouso, você não tem a miosina energizada. Ela vai se energizar num estado de necessidade, dependendo do estímulo gerado. Qual que é esse estímulo? A liberação do cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Liberou cálcio, liberou o filamento de troponina e tropomiosina de frente do sítio ativo, opa, vai ter contração muscular. O ATP energiza. Então ele se liga na cabeça. Ele se liga. Tem um sítio de ligação na cabeça. Aqui é a miosina, ó, o braço da miosina. Faz 2 movimentos. Tem um movimento da cabeça para se ligar no sítio ativo. Tem um movimento de arraste, para arrastar a fibra da actina. Entendi. Mas o cálcio, o ATP não vai ficar na cabeça em situação de repouso. Quando eu tenho um estímulo que a gente tem a presença de cálcio no sarcoplasma, aí a gente primeiro vai ter a ligação do ATP na cabeça da miosina para depois ter a ligação. Energizou, plugou, clivou o ATP, quebrou esse ATP, você tem o movimento de contração em si. Até aqui não teve contração, só ligação. Claro, a gente na hora de usar os nomes dos atores aqui, dos personagens. ATP, geração energética. E tem um ATP ASE, né? Que é a ATP ASE. É enzima. A enzima está lá. Quem não está lá é o ATP. Então, cuidado para vocês não chamarem o ATP, chamarem esse tipo de ATP como ATP ASE. O ATP ASE é a enzima que catalisa a hidrólise do ATP. A ATPase é a enzima que quebra o ATP. O ATP é uma adenosina trifosfato. Ela tem 3 grupos de fosfato. O que a ATPase faz? Arranca um fosfato daqui. Então vira uma ADP, uma adenosina trifosfato. O papel dessa enzima ATPase é fazer essa quebra. Mas então o ATPase ele Tá no está sítio de ligação. até em repouso. Até em repouso. Ele Em todo tá lá. momento. Tá lá. Aí Aí o o ATP ATP ligação ou na cabeça? No sítio. O sítio de ligação fica na cabeça. Você vem aqui na cabeça. Aí eu fico pensando no outro filamento, você também. O sítio de ligação está lá na cabeça da miosina. Dentro desse sítio de ligação, você tem a presença da enzima ATPase. Então, o ATP se liga, energiza. A enzima quebra. Então, a energia para a movimentação, a energia para o arraste do filamento de actina provém da quebra do ATP. Ah, então o que faz a quebra de ADP para mais? ADP é a enzima ATPase. Exato. Toda reação química de quebra, ela gera energia. Então a energia da contração vem da quebra do ATP. Ficou mais claro? Só entendi isso aqui. Em repouso o ATP não está na miosina. Não, mas só a enzima está. A enzima está. Exato. Aí o ATP Se liga. se liga. Conectou no sítio ativo da actina, a ATPase, quebrou. Essa reação de quebra do ATP gera energia para a contração. Então a energia da contração provém da quebra do ATP. E aí, como o professor Jason falou, o Gabriel fictício aqui está lá fazendo agachamento. O que é o famoso treinar até a falha? Ou acaba o ATP, ou acaba o cálcio presente ali no retículo sarcoplasmático. Acabou o ATP, você não tem mais energia para fazer o arraste. Não tem mais ATP para quebrar. Da miosina. Isso. Você não tem ATP para quebrar, você não tem energia para fazer o arraste da fibra, você não tem nem energia para ATP para energizar esse filamento de miosina. Então acabou o ATP, fadiga muscular. Não tem cálcio disponível, por isso da deficiência do cálcio, você não tem liberação do sítio ativo. Então, se não tem liberação do sítio ativo, também não tem ligação, por mais que você tenha ATP. Tá? Então, treinar até a falha, fazer repetições, até não conseguir mais completar o movimento. Por que eu não consigo completar o movimento? ATP, acabou o ATP. Fadiga. Você não consegue completar o movimento. Acabou o ATP. Aí você para lá, alguns param 2, 3 minutos, eu paro 20. Né? Tudo é o equilíbrio. Eu paro 20 minutos, o que acontece nesse intervalo? Minhas mitocôndrias, meus mecanismos fisiológicos, eles estão produzindo ATP para repor aquele ATP que eu perdi.
Então, se você espera, por que você faz a série de repetições, não consegue mais, gerou a falha. Espera 5 minutos, você consegue fazer de novo. Que milagre é esse? Não, não é milagre, é porque agora esse intervalo de descanso ele deu tempo suficiente para você repor o ATP que você gastou e também para o retículo sarcoplasmático pegar de volta aquele cálcio que foi utilizado lá na contração. E hoje vocês estudaram o marcador de infarto agudo do miocárdio e vocês falaram de enzimas. A famosa creatinoquinase, a CK, vocês estudaram? Puxando esse gancho com o último, você vê, do primeiro problema para o último problema. Qual que é o papel da creatinoquinase? Instaurar esse ATP. Porque ele tem um fosfato. A creatinoquinase é um fosfoquinase. Ela tem um grupo fosfato lá na fibra muscular. Então, um descansa 2 minutos, outro descansa 20. Quem descansa 2 é porque tem fosfato na CK. Ou seja, tem creatinoquinase. Eu vou lá de forma rápida e reponho o meu ATP. Eu pego o fosfato da creatinoquinase, entrego o ATP e volta a ser ATP. 2 minutos depois, exercício. Se ele tem um déficit de fosfocreatina, ele vai ter que esperar 20 minutos, porque ele vai ter que esperar o quê? Metabolismo aeróbico para repor o ATP. Por isso que as pessoas ingerem creatina para ter esse intervalo mais curto? Justamente. Exato. E aí, se eu tenho lesão desse músculo esquelético, não é o caso do texto do MINI-PBL, mas vamos supor que o nosso colega do MINI-PBL tivesse exagerado além da conta e tivesse uma lesão de músculo. Após a lesão, essa fosfocreatina, creatinoquinase, está no músculo, ela é liberada na corrente sanguínea. Se você faz a coleta de sangue venoso desse paciente, faz uma dosagem, a fração isoenzima MM, CK-MM, que é de músculo esquelético, vai estar no plasma sanguíneo. Ele lesionou a fibra, liberou para o plasma, detectei no exame. Esse paciente teve o quê? Rabdomiólise, lesão patológica severa da musculatura esquelética. E se essa lesão for no coração, qual que é a enzima? Qual que é a enzima? A fração MD, que ela é específica do músculo cardíaco. Então, por que você pede isso? Então, lesão no músculo cardíaco no miocárdio. Então, isso indica o quê? Que está tendo morte tecidual. Eu sei que é do músculo cardíaco, por quê? Porque a fração MB ela é específica do músculo cardíaco. A fração MM ela é específica do músculo esquelético. Então, assim você consegue. E você sempre pede os dois. Você pede CPK ou CK, pode aparecer das duas formas, né? As duas siglas indicam creatina ou fosfoquinase, a mesma coisa. Total, CPK e CK total, e a fração MB. Por quê? Se o MB não deu alterado, mas o total deu, quer dizer que essa pessoa teve uma lesão, mas ela não é no músculo cardíaco. Porque a fração MB, que é do músculo cardíaco, não está alterada. Então, possivelmente é uma outra lesão, qualquer outro tecido muscular, e não no músculo cardíaco. Por isso as duas, para você ter uma via de comparação. E olha o movimento mental que está sendo feito aqui com vocês. De um MINI-PBL, estávamos falando inicialmente de contração muscular. Já estamos. E já está falando do último problema que vocês tiveram hoje. A fisiologia está toda interligada. Vocês estudaram os conceitos ao longo desses 7 problemas na forma de análise, ou seja, separado. Em qualquer problema que eu apresentar para vocês agora, ou seja, uma situação real, clínica, para me explicar lá, eu tenho que ir buscando teorias. Eu sei o papel da fosfocreatina lá no músculo esquelético, seja esquelético ou lá no músculo cardíaco. Ele está relacionado a exames de lesão, ou do músculo esquelético ou do músculo cardíaco. Está tudo interligado. A habilidade que vocês devem adquirir é essa, de aplicar conceitos em uma situação prática. A partir da situação escrita, trazer a teoria, trazer a explicação. Está tudo interligado. O importante é saber o quê? A pergunta. A pergunta direciona o tipo de resposta que eu trago. Tranquilo?
E por que essas enzimas, essas creatina ou fosfokinases, elas representam a morte tecidual? Porque o lugar dela é lá dentro do miocárdio, é lá dentro do músculo cardíaco. E aí, se ela desceu, ela perde Se eu tenho ela na corrente sanguínea, indica que essa célula sofreu lise, ela se rompeu. E aí o conteúdo, ela estourou, né? Rebentou, sofreu morte tecidual. Isso promoveu o extravasamento do seu conteúdo lá para a corrente sanguínea. Vai ser absorvido e vai lá para a corrente sanguínea. Então, se eu tenho essas enzimas lá na corrente sanguínea, indica que elas não estão no lugar que elas deveriam estar, que é dentro da musculatura. Ou seja, eu posso afirmar que tem uma lesão tecidual, uma necrose tecidual. Aproveitando, controle local e neural. Então, todo esse sistema de contração muscular, toda essa situação de esforço, claro, tem que estar chegando no meu músculo. Mediadores da contração muscular, seja o próprio impulso nervoso, oxigênio e nutriente. Porque a gente está falando que para ter contração tem que ter ATP. Esse ATP, ele é oriundo, ele vem, é produzido a partir de oxigênio, principalmente, oxigênio e nutriente. Então, no ato de eu me colocar em movimento, com baixo esforço ou alto esforço, tem que chegar sangue na musculatura. Então, por isso que eu tenho mediadores neurais, neurotransmissores, e tenho mediadores locais, o que vai fazer vasodilatação, vai irrigar a minha musculatura, aquela a qual eu estou utilizando, para que aconteça todo esse princípio inicial de forma efetiva. Só retornando aqui na questão das enzimas, tem essa tabelinha aqui, ó, peguei com o Tony no material dele, mas na internet vocês acham que é uma tabelinha com o tempo de meia-vida, o pico dessas A Laia enzimas. também tem. Isso. Vocês acham na internet, se olhar no Google lá, vocês vão achar essa tabelinha? Por que é legal vocês terem conhecimento dessa tabela? Porque que vocês começam a entender em quais situações você vai solicitar um determinado tipo de exame. Eu dei um exemplo ainda na turma lá que a gente estava discutindo esse problema 7 agora. Foi o seguinte: o que vocês vão encontrar, principalmente como clínicos gerais? Está no postinho, o cara sentiu uma dor no coração, dor no braço esquerdo, formigamento, no sábado. No sábado. Você acha que ele vai perder o final de semana dele? Você acha que ele vai deixar de assistir o jogo do Grêmio? Até a falha. Até a falha, até o coração. Ele não vai, ele vai passar o fim de semana tranquilão. Na segunda-feira, a gente pegar atestado e vai lá no postinho. Segunda-feira de manhã, ele está lá na fila do postinho. Então, quero ser atendido. Passou o fim de semana inteiro em casa. Quando você tem o conhecimento dessas enzimas aqui, você vai saber que não adianta você pedir, por exemplo, uma mioglobina. Porque a mioglobina, ela é depletada, ela sofre degradação em 24 horas. Ela já não existe mais na circulação. Então, se o cara passou mal no sábado e foi no postinho na segunda, vai ter mioglobina na corrente sanguínea? Não. Adianta você pedir mioglobina? Não. Por isso é importante saber quando foram o início, quando você começaram a surgir os sintomas, quando você sentiu a dor. Ah, doutor, foi no sábado. Ah, tem 2 dias? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só que legal. O CKMB e o CK total, eu posso pedir até 4 dias depois da dor, depois do infarto, depois do acontecimento. Então, se o cara passou mal no sábado, em 24 horas, a fração CKMB está no pico. É o melhor momento para você pedir ela. E é um exame barato, que o próprio sistema único oferece. Então você vai pedir o quê? Creatina fosfokinase e a fração MB. Por quê? Porque o tempo de meia-vida dele é maior em comparação com os outros, que são, por exemplo, a mioglobina. Então é interessante que vocês conheçam para saber o que será solicitado e ter esse conhecimento também das possíveis alterações. Depois dê uma olhada lá. Subseguindo, a gente tem, como o professor Gleidson falou dos controles aqui, né? Em função de cada situação, você vai ter um mecanismo de controle ocorrendo. Pode ser exercício físico? Pode. Estou lá fazendo exercício físico. Eu tenho que ter mecanismos que promovem vasodilatação local daquele músculo
Eu não botei vasoconstrição periférica, esse aumento da frequência cardíaca. Se eu tomei um susto, causa uma vasoconstrição de todo o sistema periférico, do meu sistema entérico, da minha circulação entérica, a minha pressão aumenta muito. Então o risco para um acidente vascular é muito maior. Se eu estou fazendo uma atividade física, por exemplo, como um agachamento, a vasodilatação das pernas ela é muito grande, ela é muito forte. Então isso faz com que a minha pressão não suba tanto quando ela sobe num estado, por exemplo, de repouso, em uma atividade física moderada. Isso explica porque algumas pessoas infartam varrendo a calçada, por que algumas pessoas infartam quando tomam um susto, quando passa a raiva assistindo um jogo de futebol. Porque a vasoconstrição promovida por esses mediadores é tão intensa que aumenta a frequência cardíaca e a pressão de uma forma suficiente a promover uma lesão vascular. Tá? E a gente tem outros mediadores, óxido nítrico, hidrogênio, o acúmulo do CO2. Tudo isso é importante que vocês tenham conhecimento. Alguns são vasodilatadores, outros são vasoconstritores. É importante que vocês saibam. Por exemplo, eu falei da noradrenalina. O sistema circulatório periférico, tecidos periféricos, é vasoconstrição. Muda o receptor, muda a ação. Qual que é o receptor lá nas fibras musculares periféricas da noradrenalina? Beta ou alfa? Constrição ou dilatação? Nos tecidos periféricos, em constrição. A constrição é o beta-adrenérgico. Beta-adrenérgica, dilatação. Alfa. Então vai ser o alfa. Tem um receptor. Olha só Mas como. aí na casa vai contrair os periféricos, vai vasodilatar. Por quê? Imagina o que você quer. Você quer que o fluxo sanguíneo se concentre no coração. Como que você faz isso? Como que você direciona o fluxo sanguíneo lá para o seu coração? Você causa vasoconstrição periférica. Eu vou causar vasoconstrição nos músculos das minhas pernas, nos músculos do meu braço, nos músculos do sistema circulatório entérico, meu intestino. Tudo isso diminui o sistema digestório, fica lento, diminui a digestão. Por isso você não pode comer, uma atividade física, tudo isso. Tá? Se eu causo vasoconstrição periférica, o receptor associado nesse caso é o alfa adrenérgico. Se o receptor for beta adrenérgico, eu tenho outro efeito. Mas tudo é a noradrenalina. A noradrenalina, Ela pode fazer que os ela dois. causa vasodilatação, no caso do receptor beta adrenérgico. Então o que muda não é o neurotransmissor, não é o neurohormônio, o que muda é o receptor local. Ah, professor, você está falando que a adrenalina causa vasoconstrição, mas eu estou tendo ao mesmo tempo vasodilatação lá no músculo. Como que eu vou correr? Como que eu vou fazer um agachamento? Adrenalina, você está fazendo exercício, muita força, adrenalina, noradrenalina. Como que eu estou tendo vasodilatação nas pernas se o efeito da noradrenalina no tecido periférico é constrição? Aí eu tenho um sistema local. Então, o sistema local ele vai fazer uma contraposição à noradrenalina através desses mediadores que são vasodilatadores. Aumenta o fluxo sanguíneo. Se eu causo vasoconstrição, não aumenta o fluxo sanguíneo, não aumenta aquele negócio que ele chamou de tensão de cesariamento, a força de cesariamento. O que é isso? O arraste do sangue na parede dos vasos não fica mais forte? Se eu causei, o vaso era desse tamanho, eu cortei ele. A pressão aqui dentro não aumentou, o fluxo sanguíneo também não aumentou o arraste desse sangue na parede do endotélio. Isso é tensão de cesariamento. Aumenta a tensão de cesariamento, é um feedback para a liberação desses mediadores. Para a liberação, por exemplo, do óxido nítrico. A gente sabe que a adenosina vem lá da quebra da ATP. O óxido nítrico ele vem principalmente do aumento dessa tensão, desse fluxo sanguíneo. Aí o óxido nítrico sim, ele é vasodilatador. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho um neurohormônio atuando, causando vasoconstrição, eu tenho localmente, naquele músculo que está sendo usado, só naquele músculo que está sendo usado, um mecanismo vasodilatador. A liberação de adenosina, a liberação de óxido nítrico, a liberação de uma série de mediadores que causam a vasodilatação naquela região. Então, a minha... Oi. Você está treinando, você falou, está treinando a perna. A perna.
é a demanda metabólica. Sempre vai predominar a demanda metabólica. Então, se o músculo está em atividade, o músculo está gastando ATP, acúmulo de adenosina, está acumulando CO2, diminuiu a concentração de oxigênio, eu tenho hipóxia. Aumentou o arraste, aumentou a tensão de cisalhamento. Olha o tanto de sinais que eu tenho para causar vasodilatação. E aí é esse gancho do local, você vê que é um contraponto, o São Gabriel usou esse termo. E esse contraponto, ele é superior. Quando a gente falou de contração, não foi? Se tem a catraca, ATP é privado em ATP, não foi? O professor Gabriel com pedra, a adenosina. Essa demanda. Quando eu faço uma contração, estou caminhando, correndo, fazendo agachamento. Aonde está tendo maior depressão de ATP? Na perna. Eu vou ter acúmulo de ATP, adenosina, no local, vasodilatação. Mesmo sob o efeito de noradrenalina que está fazendo contração, só que o local sobrepõe. Se eu estiver fazendo força nos braços, vai acontecer o contrário. Aqui está contraído e aqui vai dilatar. Tanto é que você vê o rubor no local que está sendo feito um esforço por conta dessa vasodilatação periférica. E aí, dando um gancho bem fora da caixinha, saindo das 4 linhas aqui, por isso que o atleta, ele quer focar no músculo dele, ele bate no músculo. Já viu isso? Na da Dociela, muito tempo atrás, na competição dele, ele bate com tanta força, braço, ombro, que ficava vermelho, que era o que ia mais se movimentar. Um corredor faz o quê? Perna, porque ele está querendo fazer foco músculo. Para falar tudo nesse ambiente, um preparo local. Você vê que é intuitivo. Não que a batida de mão no local do músculo, mas é uma ligação neural que ele quer fazer. Mas é, meu querido, assim, tipo, a junção dos dois, né? Eu tô lá correndo, né? Correndo. Aí minha frequência cardíaca vai aumentar, né? Sim. Aí por isso que a noradrenalina vai ser. Por que você usa adrenalina, noradrenalina, quando a pessoa está tendo uma parada cardíaca, quando a frequência cardíaca diminui? Como você aumenta a frequência cardíaca? Aumentando o fluxo sanguíneo, né? Retorno venoso, déficit cardíaco. Se eu causo vasoconstrição periférica, para onde que esse sangue vai? Aumenta o retorno venoso, aumenta a frequência cardíaca. Eu vejo no caso, beleza, tô lá correndo, a frequência cardíaca aumentou, noradrenalina tá lá. Aí, só que aí, como eu preciso, né, na minha perna, porque se eu tô correndo, eu vou usar mais minha perna, aí vai entrar esse controle local junto. Seria nessa situação de junção, Sempre né? vai ter controle local e controle. Sempre. Um sobrepõe o outro, né? Isso que, por exemplo, você está correndo, sua mão está gelada, sua orelha está gelada, sua mão está gelada, seu intestino está parado, você não está fazendo digestão, mas a sua perna está queimando. Por quê? Porque nas mãos que você não está usando, nos braços que você não está usando, está tendo vasoconstrição. Se eu tenho vasoconstrição, a circulação diminui, o fluxo sanguíneo diminui, então a mão fica gelada. Agora na perna que eu estou tendo vasodilatação, ela esquenta. Você vai ter quebra de ATP. Mas aí a constrição seria da noradrenalina, né? Na mão. Tudo é feito da noradrenalina. O que está acontecendo? O que muda? O receptor. Eu tenho receptor nas extremidades, nos músculos esqueléticos, no sistema entérico. Receptor beta, é alfa. A gente vai ter os dois receptores em todas as regiões. Aí, dependendo da condição local, a gente Da vai condição local. desligando. A demanda metabólica ela sempre predomina. Sempre. O tecido está precisando de oxigênio, o tecido está precisando de fluxo sanguíneo, está precisando de glicose, você vai ter efeitos locais que vão causar vasodilatação naquela região. E essa demanda, fazendo um outro exemplo, assim que a demanda é superior, eu como uma feijoada, festival de praia, entro no Araguaia, Jesus. vai dar merda. Por quê? Qual que é a maior demanda? Fazer digestão da feijoada ou nadar? Gestão da feijoada. Nadar, senão você blu, né? Você afoga, você foi pro rio, você está nadando. A maior demanda é no músculo esquelético, você está nadando. É sobrevivência. A circulação vai toda para a periferia. Só que aí é onde dá o ruim, porque ele comeu feijoada, vai dar Precisava de ingestão. ser na E
tinha que ser no trato gastrointestinal interno. E aí, por isso que dá incongestão. A demanda para o músculo foi maior, então a circulação foi toda voltada para o músculo. E ele estava no processo digestivo. Por isso que o professor Gabriel falou, a demanda é o que determina o fluxo, a regulação neural e pressão aqui local. A demanda é superior. Mas o primeiro momento vai haver a construção, depois o ato não está. Vitais, exato. Eu falo assim, o primeiro momento vai Vai haver uma demanda metabólica lá na periferia, que é o controle local, ele acontece também para que haja a munição nesses tecidos periféricos. Exatamente. Então, por exemplo, olha como tudo está interligado, né? A lesão cardíaca está associada com o aumento da necessidade metabólica do coração. Por quê? Uma situação de susto, uma situação de aumento de adrenalina e noradrenalina. A frequência cardíaca aumenta. Se a frequência cardíaca aumenta, esse músculo cardíaco está consumindo muito oxigênio, ele está consumindo muito ATP. Consequentemente, ele está acumulando CO2, ele está acumulando resíduos metabólicos nessa região. Em determinado momento, ele não vai ter ATP suficiente. O que ele começa a fazer? O Dr. Gleidson citou. Vai assumir uma via anaeróbica. Vai começar a quebrar, não está chegando fluxo sanguíneo suficiente, começa a quebrar, produzir ATP de outra fonte, começa a fazer fermentação lática. Por isso que queima, né? Gera o ácido lático, gera o lactato, por isso tem aquela dor da angina. Lembra aquele problema da angina? Então isso pode ser por hipóxia, pode ser por uma obstrução de um vaso, teve uma ruptura, uma obstrução numa veia, num vaso, numa arteríola lá que irriga a musculatura cardíaca. Não vai chegar fluxo sanguíneo. Não chegando fluxo sanguíneo, essa condição de hipóxia gera necrose tecidual. Tá? E a dor vem da fermentação lática, acúmulo de íons de hidrogênio, acúmulo de lactato, que é ácido, gera essa sensação de queimação e dor. Por isso é pela falta de oxigênio, né? Isso. Por quê? Porque a demanda metabólica do coração aumentou, você sobrecarregou ele. Começou a gastar muito ATP, fazer contrações muito rápidas, sobrecarregou ele de angina. Toda vez que eu tenho fadiga, significa que eu vou ter uma queda do ATP, consequentemente eu vou ter a produção de lactato e de ácido lático. Você vai. A fadiga vai ser resultado Não tem ATP. Aí a gente já vai para o outro lado, mas não tem ATP, uma situação que não tem ATP. A via de produção de ATP por ciclo de Krebs, as vias normais dentro da mitocôndria, elas são mais demoradas. Então o seu corpo começa a adotar umas vias mais rápidas. Que via é essa? Através do ácido lático. Então ele começa a pegar o piruvato, que é produzido na quebra da glicose, ele já tem relação com a glicose, e ao invés de ir para a respiração celular, ele leva para o lado da fermentação. Então, ele começa a produzir ATP através da fermentação, que é mais rápido do que a respiração celular. A consequência disso é que essa via gera um resíduo ácido, que é o ácido lático, o lactato. E é o acúmulo desse ácido lático em um tecido que não está tendo nutrição. Se não tem nutrição, esse ácido lático não vai ser lavado. Lembra que eu falei que tem que lavar o tecido, lavar o músculo? Se ele não é lavado, se não tem circulação, ele se acumula. Se ele se acumula, ele causa a dor. Aquela dor de acidez mesmo, queimação, que é a dor da angina, causada pela angina. Então, notem como esses conteúdos eles estão associados. Atrelado a isso, tem os baroreceptores. Olha só, o Gabriel fez agachamento, vasodilatação, adrenalina, noradrenalina, aumento da frequência cardíaca, aumento do débito cardíaco, consequentemente, aumento da frequência respiratória para atender a demanda de oxigênio. O que vai acontecer com a pressão? Ela aumenta. E aí, em um determinado momento, você para a atividade física. Parou. O que vai acontecer com esse fluxo sanguíneo? Desacelera. E essa desaceleração, ela pode ser forte o suficiente para causar uma queda na pressão. Tá? Por que quando você está deitado lá, no domingo, assistindo lá o... Não sei nem que programa passa mais na televisão. Está deitado em casa assistindo um filme na Netflix, aí você... vou levantar para estourar uma pipoca. Aí você levanta de uma hora para outra, você já levanta e fica sendo um negócio assim para
para apoiar. Por que isso acontece? Você está deitado lá no sofá, o nível, seus baroreceptores eles estão no arco da aorta e na carótida do lado esquerdo. Não tem baroreceptores. Tem em vários lugares, não só esses dois, tem outros também. Esses são os principais. Eu vou ter um aqui na carótida esquerda e no arco da aorta. Estou deitadão, está no mesmo nível. Então a minha pressão ali está relativamente alta. De repente, você levanta de uma hora para outra. O que aconteceu com o seu fluxo sanguíneo? Direcionou para as pernas a ação da lei da gravidade. Esse baroreceptor ele vai detectar uma queda abrupta da pressão. Os baroreceptores estão localizados na região mediana do seu corpo, aqui no coração e na carótida. Quando você está em repouso, a pressão dele está alta, porque o seu corpo deitado, né? Está deitado. Então a circulação está ali, ó, no mesmo nível, causando uma pressão constante nesses baroreceptores. Quando você levanta de uma hora para outra, o que acontece com o seu fluxo sanguíneo? Por gravidade, ele tende a descer e sofrer uma resistência. Então o retorno venoso vai ficar prejudicado nesse momento e vai causar uma queda abrupta na pressão. Essa queda abrupta na pressão está atrapalhando. E o que vai ser acionado ali para regular isso? Os baroreceptores. Quem vai detectar essa queda abrupta? Os baroreceptores. Eles vão ativar os mecanismos de enervovago, né? Então os baroreceptores detectam isso, mandam esse estímulo lá para o tronco encefálico para que haja uma resposta condizente com a situação de queda na pressão. Aí você vai ter os mediadores. Qual que é a resposta do sistema nervoso? Produção de quê? A gente viu o Gleison com a pedra. Qual vai ser a resposta? O baroreceptor detectou lá queda na pressão. Muito rápido. Mandou o sinal, você pega aquela tontura, mandou um sinal lá para o tronco encefálico, o tronco encefálico mandou ativar que via? Sistema nervoso simpático. Sistema nervoso simpático produz quem? Noradrenalina faz o quê? A pressão vai abaixar ou vai subir? Você regula a pressão. Se tem uma queda na pressão, você tem uma queda na pressão. Estou fazendo atividade física na situação aqui. Então, mas no primeiro Pressão caiu. exemplo que você tinha falado, estava deitado, levantei Isso, uma levantou, a vez, pressão cai abruptamente. Por quê? Porque você tem uma reorganização do fluxo sanguíneo. Então o baroreceptor ele vai detectar que você estava deitado, de repente você levantou muito rápido, isso promoveu uma alteração na sua pressão. A sua pressão vai cair rapidamente, vai ter aquela tontura. Nesse intervalo, o que você tem? Os baroreceptores mandando um sinal lá para o seu tronco encefálico, o tronco encefálico ativando a via do sistema nervoso autônomo, ativação do sistema nervoso simpático, produção de noradrenalina, vasoconstrição. Com isso, a sua pressão tinha caído momentaneamente, ela vai ter. Isso é meu certificado. Aí vai ser o Vai ter o contrário, parasimpático. E aí a gente vai regular a minha pressão. O baroreceptor vai detectar o aumento, mesma situação. Detecta o aumento da pressão, manda um sinal, só que dessa vez qual que é a via que é acionada? Parasimpático. Ele é antagonista do simpático. Ele vai reduzir frequência cardíaca, reduz frequência cardíaca, deixa eu pôr aqui, cara. Bom, dito isso, vamos acelerar. Dito isso, vamos passar para o próximo. Ó, para estimular vocês, né? Vocês que são jovens aí, não conhecem barras de arte, pratiquem atividade física. Vocês sou eu, meus filhos. Então, professor no Instagram, Nos finais de semana, eu costumo fazer isso. Ah, com certeza. Blogueiro. Então, qual é a forma da gente ter uma normalização do nosso sistema cardiovascular? Praticando atividade física. Então, quando você
O famoso cardio, né? Aquele exercício cardiovascular. Para quê? Para você melhorar a sua função cardiovascular. O cardio não é para perder peso, não é para queimar gordura. O cardio é para você melhorar o seu sistema circulatório, para você melhorar o seu sistema cardíaco. Dito isso, Barra do Garças, tá, gente? Subir na serra lá, subir no Cristo. Não. Então, olha só. Aqui é aquele slide que eu trouxe lá atrás, que ele fala sobre a diferença das concentrações. Então, para ter potencial de ação, vocês têm que saber transportes, saber sobre sódio, potássio e cálcio. Influxo de sódio, despolarização. Fechamento dos canais de sódio, abertura dos canais de potássio. Por difusão, o potássio sai. Então, ele vai sair da célula, ele vai vir do meio onde ele está mais concentrado, do meio que está menos concentrado. Repolarização. A membrana plasmática, ela tem uma permeabilidade maior ao potássio. Então, a gente sempre tem um pouquinho de potássio saindo. E é isso que mantém aquela diferença do potencial elétrico da membrana. Por isso que ela está mais negativa dentro e mais positiva fora. Esse fator de maior permeabilidade ao potássio, associado à bomba de sódio e potássio, que a gente tem lá no final, Tem muito potássio pra fora. tem mais dentro, né? Aí esse potássio ele sempre está saindo. Você sempre tem um pouquinho de canais de potássio abertos. Sempre vai ter um pouquinho de potássio saindo aqui, ó. Para quê? Para manter essa membrana sempre naquele nível de repouso. Mas a bomba ela é ativada quando tem Depois. potássio demais pra Isso, fora. a bomba é depois. O potássio saiu. Aí eu preciso jogar esse sódio para fora, ele entrou, né? Precisa sair. Eu preciso jogar o potássio que saiu para dentro. Eu vou usar uma bomba de sódio e potássio. Vou pegar 3 sódios e jogar para fora, 2 potássios e jogar para dentro. Então essa bomba de sódio e potássio associada a uma maior permeabilidade do potássio, ou seja, sempre tem um pouco de potássio saindo. Eu estou jogando ele para dentro, mas tem um pouquinho saindo. Estou jogando ele para dentro, mas tem um pouquinho saindo. Isso faz com que no gráfico de potencial de ação haja um período de hiperpolarização, onde a membrana fica levemente mais negativa e depois, pelos mecanismos de difusão, ela volta para o estágio de repouso dela normal. Então a hiperpolarização, o que é? É um momento onde a membrana hiperpolariza, depois que ela repolariza, ela hiperpolariza, por quê? Em função da maior permeabilidade ao potássio e também da bomba de sódio e potássio. Porque ela não troca 1 para 1, ela troca 3 por 2. Então eu sempre estou jogando mais sódio para fora do que potássio para dentro. E além disso, eu ainda tenho um potássio saindo lá, porque a membrana é permeável. Então eu gero um momento de hiperpolarização, ela fica mais negativa do que deveria. Depois, por difusão, isso se reajusta. Tá? Que é esse momento aqui, ó. A hiperpolarização seria esse período onde ela desce. Isso gera um fenômeno muito importante, falando de contração muscular, esquelética e cardíaca, que é o período refratário. Então eu tenho aqui despolariza, repolariza, hiperpolariza e volta para o repouso. Nos músculos, a gente tem um período refratário que ele é relativo. Por que ele é relativo? Porque em algum momento aqui, se eu gerar um estímulo forte o suficiente, ou seja, chegou aqui, ó, o limiar de excitação, ele está aqui, ó, menos 55. Mas se eu gerar um estímulo aqui, forte o suficiente para promover outra excitação, outro potencial de ação, eu posso ter a sobreposição de 2 potenciais de ação. Isso no esquelético. No esquelético. Então, o período refratário, qual seria o ideal? Que eu só conseguisse gerar outro potencial de ação quando terminasse esse período refratário, para nós chegar no potencial de repouso. Só que o músculo esquelético, ele consegue, se o estímulo for forte o suficiente, gerar uma sobreposição dos potenciais de ação. Isso gera o quê? Que fenômeno é esse? Quando eu tenho a sobreposição de vários potenciais de ação. Cãibra. A cãibra. Tetania. O que é a tetania? É uma contração sustentada que é causada pela sobreposição dos potenciais de ação. Logo, se eu não tiver potássio, eu não repolarizo. Além disso, Porque a tetania é
Tetania é quando você tem a sobreposição de vários potenciais de ação, um sobre o outro. Isso gera uma contração sustentada, que é o que acontece lá na cãibra. Tetania, a gente agora, nós somos 0,5/12, né? A gente já tem que usar os termos corretos. Tetania, isso gera tetania. A contração sustentada, que é a famosa cãibra. Então tem despolarização sódio e depolarização potássio. Deficiência de potássio impede que eu faça a repolarização. Se eu não repolarizo, eu também tenho tetania. Ah, professor, então qual que é a importância dos íons? Qual que é a importância do potássio? Preciso repolarizar. Para mim fazer potencial de ação, tem que ter potássio. Qual que é a importância do sódio? Para mim despolarizar, eu tenho que ter sódio. Qual que é a importância do cálcio? Lá na contração, para liberar o ciclo ativo, eu tenho que ter cálcio. Senão não tem contração. No potencial de ação do músculo cardíaco, tem um a mais aqui, ó. O que vai ter sendo aberto aqui, ó? Antes da repolarização vai ter o quê? Canais lentos de cálcio. Então isso gera, ao mesmo tempo que eu jogo o potássio para fora, tentando repolarizar essa membrana, eu estou puxando cálcio para dentro. Esse é o platô, né? Gera o platô. Ou seja, eu estou mandando uma carga positiva para fora, que é o potássio, e estou puxando uma carga positiva para dentro, que é o cálcio. Ou seja, eu não consigo repolarizar. Estou trocando um por um. Um positivo por um positivo. Não repolariza. Se eu não repolarizo, eu vou ter um momento aqui, ó. Vou ter um momento aqui que gera um platô. Essa linha ela vai começar a descer, abre o canal de cálcio. Opa! Platô. Tem um período aqui, ó, promovido pela abertura dos canais de cálcio. Isso faz com que a contração do músculo cardíaco seja mais lenta. Então, é uma contração mais lenta, só que o período refratário dela não é relativo, ele é absoluto. Ou seja, eu só consigo gerar outro potencial de ação quando a membrana do músculo cardíaco chegar no potencial de repouso. Período refratário absoluto, gerado pela abertura de canais lentos de cálcio que acontecem lá em cima, gera um momento no gráfico ali que é chamado de platô. E isso afeta o meu ciclo cardíaco. Eu tenho uma contração mais lenta, isso me garante a ritmicidade do coração e a impossibilidade de eu sobrepor uma contração sobre a outra. Então eu não tenho tetania no coração. O músculo cardíaco não tem cãibra, gente. Por que o músculo cardíaco não tem cãibra? Abertura de canais lentos de cálcio geram um período refratário absoluto. Um momento chamado de platô, onde eu tenho a manutenção da repolarização, aqui ela dá uma pausa na repolarização, fecham-se canais de cálcio, aí sim essa membrana repolariza, começa a sair mais potássio e ela repolariza. Então o cálcio é importante para o coração? Demais. Sem ele a gente não tem ritmicidade, a gente não tem ciclo cardíaco. Sem ele a gente teria tetania, não teria o platô. Então o cálcio impede que a gente tenha cãibra no coração. E a gente tem lá no músculo cardíaco, a gente viu que pode sobrepor aqui um potencial sobre o outro. Beleza, vamos subseguir. Aqui é aquela imagem que a gente viu lá naquela primeira conferência, com a despolarização ali, ó. Canal de sódio abriu, entrou sódio, aqui é o lado intercelular. Entrou, a membrana vai despolarizando. Depois, antes dela chegar lá no topo, ela abre o canal de potássio. Então o potássio está em maior concentração dentro, ele começa a sair. Então essa membrana, ela vai bater num pico, vão se abrir os canais de potássio dependentes de voltagem, e aí você tem a repolarização. Depois da repolarização, permeabilidade maior da membrana ao potássio. Bomba de sódio e potássio, que é o próximo passo. Bomba de sódio e potássio. Peguei o sódio amarelinho que estava dentro e joguei para fora. Ó, ficou branco, ativou. Ó. Ficou branco, ativou. Passou o sódio para lá. O potássio é azul. O potássio indo para dentro. Repolarizou. Hiperpolarização. Ativou a bomba de sódio e potássio, mais a permeabilidade da membrana ao potássio, eu gero aquela fase de hiperpolarização. A repolarização é a abertura dos canais de potássio, né? A repolarização é. Professor. Despolarização abre sódio,
Repolarização abre o potássio. Hiperpolarização é porque eu tenho que voltar cada um para o seu lugar. Eu tenho que voltar o sódio para fora e o potássio para dentro. Então, bomba de sódio e potássio. Hiperpolariza a membrana. Travou, gente. Mac não trava. Questão. Durante um experimento em um laboratório de fisiologia, o pesquisador induziu a contração isolada em uma fibra muscular esquelética e em seguida analisou os mecanismos responsáveis pelo término dessa contração. Qual das seguintes ações é a principal responsável por encerrar a contração do músculo esquelético? A. Fechamento do receptor pós-sináptico nicotínico da acetilcolina. Ele está falando lá da junção neuromuscular. É isso aqui? Não. Vamos olhar outro. Remoção da acetilcolina da junção neuromuscular. Já liberou a acetilcolina, já acidulou, o receptor nicotínico reconheceu. E aí? Pode ser. Vamos seguir. Remoção do cálcio do terminal do neurônio motor. O que é o neurônio motor? É o neurônio que está ligado com o músculo. Esse é o neurônio motor. Tem a ver? Tem. Mas será que é isso que acontece? Para encerrar a contração? Está falando para encerrar a contração. Ele está falando lá dentro do sarcômero. É a D. Dentro do sarcômero. D. D. Remoção do cálcio sarcoplasmático. Opa, peraí. Cálcio sarcoplasmático. Vamos aos nomes. O que é sarcolema? É a membrana. A membrana da fibra muscular, a membrana do músculo. O que é retículo sarcoplasmático? A vesícula que armazena o cálcio. O que é sarcoplasma? O citoplasma. O citoplasma das células musculares. O que é sarcômero? Fibra muscular. A unidade contrátil, a unidade funcional, onde eu tenho actina, miosina e outras fibras proteicas. A gente está falando dessa região. Esse nome aqui não traz algo. Cálcio sarcoplasmático. É porque no esquelético, o cálcio ele liga na troponina, né? Então se ele sai, ele não vai fazer ligação, ele vai acontecer a contração. Então o que acontece para cessar a união da miosina e da actina? Não tem a produção. Tem que tirar o cálcio do meu sarcoplasma, do meu sarcômero. Então o que eu faço? Eu pego esse cálcio que está ali, retorno ele para o retículo sarcoplasmático e assim você desfaz o estímulo para a contração. Isso. Aí você tem o relaxamento da vida. Vamos ver aí. Retorno do receptor dihidropiridínico à sua conformação quando em repouso. Esse receptor é aquele receptor que está lá no retículo sarcoplasmático. Quando tem a despolarização da membrana, essa despolarização é um sinal para abrir um canal, uma tampinha, é um processo físico mesmo, destampa um canal e o cálcio que está dentro do retículo sarcoplasmático sai para o sarcoplasma. Então isso daqui também não é. Por quê? Porque eu não quero impedir a chegada do cálcio, eu quero tirar o cálcio que está lá. Eu quero parar a contração. Então o gabarito aqui seria qual? Letra D. Eu faço a remoção do cálcio que está lá no retículo sarcoplasmático. Troponina, tropomiosina voltam a cobrir o sítio ativo e assim você não tem mais a E o contração. cardíaco também é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Professor, eu lembro que a Gabriela falou que o retículo sarcoplasmático é a casa do cálcio. Isso. Então, para abrir a contração, o cálcio tem que sair do retículo. Isso. Para acessar, Depois ele tem que voltar. Você não perde o cálcio, você reaproveita ele. Então quando acaba a contração, esse cálcio ele é removido e ele retorna para dentro do retículo sarcoplasmático e fica ali armazenado. Havendo a necessidade de outra contração, ele é liberado novamente. E aí, enquanto tiver estímulo, é para cá. Enquanto tiver estímulo, você tem cálcio sendo E quem liberado. vai definir esse estímulo dele, tá? Só que Com a despolarização. professor, nesse caso a B também não poderia estar certo, não? Oi? A B, na pergunta passada, não poderia estar certo. Porque enquanto a acetilcolina estiver na junção, os receptores nicotínicos eles vão permanecer abertos. Mas aqui você não vai ser
a ação imediata que é responsável por encerrar a contração do músculo. Para iniciar. Aqui você vai encerrar, mas para encerrar isso aqui você vai ter que ter uma série de coisas ainda acontecendo. Então aqui é o começo. Lá para encerrar a contração, o que está acontecendo lá dentro da fibra? Qual que é a atividade que vai ser cessada? Mas eu acho que também estava certo. É porque quando estiver estímulo, professor, vai acontecer. é porque essa B é do estímulo, não da contração. É Mas questão da contração. Então, Mas mas lá tem contração é o vai ter estímulo estímulo. que gera a contração. Para encerrar. Para encerrar a contração. Então, só que removendo a acetilcolina, eu fecharia os canais, então encerraria o potencial de ação. Isso, aquele sódio que está lá dentro, ele vai sair, vai Mas aí fechar o cálcio, você encerrou a contração. Você encerrou a contração. Você impediu o estímulo. Mas o que estava acontecendo ainda está ativo. Você ainda tem cálcio, você ainda tem a membrana despolarizada, você ainda tem o ATP. Para receber de novo esse cálcio, ele precisaria encerrar o estímulo? Isso, mas qual que é o efeito imediato? Para encerrar a contração. O que acontece primeiro? Pensa lá na contração. Porque eu vou encerrar o estímulo, mas a contração ainda está acontecendo. Ainda está ocorrendo. Ela só vai acabar quando? Depois que cessou a acetilcolina, eu parei de despolarizar a membrana, eu fechei os canais, então é uma sequência, né? Eu fecho os canais então para de liberar cálcio, aí sim, parou de liberar cálcio, opa, acabou a contração. Então, na Porque verdade, os dois momentos acontecem simultaneamente. Não. Primeiro é um, para depois Primeiro outro. um, Então, encerra. agora a contração, a ligação aqui, ó, ligação, a contração, contraiu. O que eu preciso para desfazer isso daqui? Tem que tirar o cálcio. Se o cálcio estiver ali, por exemplo, você tem algum problema no seu retículo sarcoplasmático. Pode ser que você não tenha estímulo, mas você tem algum problema no retículo sarcoplasmático e ele não está pegando o cálcio, retirando o cálcio do sarcômero. Você não vai ter a contração. Então, para desfazer essa ligação aqui, eu tenho que ter o quê? Duas coisas. Ou vai acabar o ATP e a miosina vai se desligar, ou eu vou ter a remoção do cálcio. Porque a contração ela está ali. O que desfaz dela? O cálcio. Subseguindo. Durante um treinamento de resistência muscular, um atleta percebe que, ao realizar contrações repetitivas e sustentadas, seus músculos parecem permanecer tensionados por um período prolongado, sem apresentar relaxamento entre os estímulos sucessivos. Esse fenômeno, conhecido como tetania, ocorre devido ao acúmulo de qual substância no interior da fibra muscular esquelética? O acúmulo de Fibra muscular esquelética. o acúmulo. Não, é falta de potássio. Mas é o acúmulo. E aí? Não é a falta, é o acúmulo, então não é potássio. Se não regularizou, é sódio. Sem confusão. Fibra muscular esquelética. Sem ATP, tinha energia para contrair. E aí, chegaram no consenso? É a contração prolongada. O que é a contração prolongada? Nós estamos falando da fibra muscular esquelética. Qual substância que eu tenho que ter lá na fibra para que haja a contração? Troponina? Ou ATP? ATP é só ATP. Cálcio, ATP, potássio, e aí? Pessoal, quem acha que é ATP, levanta a mão. Quem acha que é cálcio? Tá, então continue. Quem acha que é potássio? Potássio. Vocês não acham nada? Mudar a questão da
que eu tenho que ter que vai se ligar na troponina, que vai liberar o sítio ativo, que vai promover a ligação. O cálcio. Acabou de falar que tem que retirar cálcio, tem que Na retirar cálcio. fibra muscular. Então, dentro da fibra, onde eu tenho as unidades contráteis, o sarcômero. Nossa, todo mundo tinha marcado alguma coisa. Esse aqui é o que vai promover a contração. Jesus, que mesa. É porque aqui é o lugar, né? Eu estou falando da fibra muscular. Da fibra. Certo? Esse desenho do músculo. Gente, não gostei. Vamos adiar. Pega a fibra e vai nesse número de cálcio. Vai chegar Mas eu concordo com o que eu disse. Pessoal, o detalhe aqui é o seguinte: o que vocês não estão localizando? A fibra muscular. O que é a fibra muscular? Onde que ela está localizada? Aqui nós estamos especificamente da fibra. A gente está falando do conjunto complexo motor. Quem vai ser despolarizado com a entrada de sódio, passagem de potássio, quem vai manter o platô na membrana é a entrada na musculatura. Na fibra. Então vai alterar a despolarização na musculatura, na fibra. Aqui a gente está falando da fibra muscular especificamente, onde tem as regiões contráteis, lá dentro que eu tenho sarcômero. Então dentro da fibra muscular, o que tem da fibra muscular? O que eu tenho no meu sarcômero? Cálcio. Ali eu vou ter o cálcio. Então a manutenção da contração, nesse caso, ela se dá devido à presença do cálcio. Então o cálcio ele vai liberar um ciclativo lá na fibra muscular especificamente. E aí sim você tem a contração. Esse aqui vai dar nota. O estudante de medicina de sexo masculino saudável com 25 anos de idade faz um teste de esforço físico em uma academia de ginástica. Qual dos seguintes conjuntos de alterações fisiológicas tem maior probabilidade de ocorrer nos músculos esqueléticos desse rapaz durante o exercício físico? Resistência arteriolar, tem 3 fatores aqui. Resistência arteriolar, concentração de adenosina, condutância vascular. Nomes esquisitos, mas vocês conhecem. Resistência arteriolar, concentração de adenosina e condutância. Vamos lá. Exercício físico. Ele faz um teste de esforço físico em uma academia. O que vai acontecer com a concentração de adenosina? Vai ATP, fazendo muita contração. Então aqui a gente já sabe que vai aumentar. A gente tem que procurar uma seta para cima. Se a adenosina aumenta, qual que é o efeito dela? Vasoconstrição ou vasodilatação? Dilatação. Se ela causa vasodilatação, o que vai acontecer com a resistência? Diminui. Se eu dilatei, eu diminuo a resistência. Se eu causo constrição, eu aumento a resistência. Então aqui, ó, é uma seta para baixo. Uma dessas aqui. E a condutância? A frequência cardíaca desse cara aumenta ou diminui? Aumenta. Vai subir. Então eu tenho uma vasodilatação promovida por aumento da concentração de adenosina. Isso foi sacanagem. Gabriel, Leixo e Genil. Essa pergunta é bem legal. A resistência ela diminui. Porque se eu causo vasodilatação, eu estou diminuindo a resistência. Só está fluindo com mais facilidade. Se eu causo o contrário, vasoconstrição, eu aumento a resistência. Eu aumento a força de deslizamento. E a condutância aumenta, porque eu tenho aumento da frequência cardíaca. Ou seja, aqui tem que ser para baixo, aqui tem que ser para cima, e aqui tem que ser para cima. G. Diminuição da resistência,
Aumento da concentração de adenosina, quebra de ATP, forma adenosina. Vasodilata, diminui a resistência, aumenta a frequência cardíaca, aumento da condutância. A prova vai ser toda assim. A biologia precisa ficar atentas, não é bem Não. Mas acaba que você tem que decorar alguns termos. Por quê? O nome é feio, adenosina, mas você tem que saber. Porque ela é importante. Vasodilatador. Óxido nítrico. Tem que saber por quê. Ele é um importante vasodilatador. Endotelina. Noradrenalina. Adrenalina. Podem aparecer como norepinefrina ou epinefrina. Também tem efeitos vasodilatadores, de aumento da frequência. Então, esses nomes acabam que vocês vão naturalmente decorando eles. Aqui seria uma segunda parte. Seria a professora Paula e a professora Edmilson que vão passar. Nós temos um compromisso agora. A gente vai falar aqui, eu vou tentar abordar de uma forma mais rápida, em função do horário. 11h50. Então vamos lá. Preocupado com a queda de pressão durante o treino e o início de um leve edema nas pernas, então tem um leve inchaço. Gabriel procurou ajuda médica. Ele se lembrou que seu pai tinha insuficiência cardíaca. Então o pai tinha insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca e formação de edema. Duas coisas que se ligam. E começou a temer que estivesse desenvolvendo o mesmo problema. Buscando esclarecimento, conversou com suas amigas, a doutora Genilza e a doutora Paula. O tranquilizaram e explicaram que vários fatores podem contribuir para a formação do edema. Então, estou formando o edema em função da insuficiência cardíaca. Isso inclui os princípios de biofísica. Ou seja, eu tenho que conhecer biofísica de membrana e tenho que conhecer o ciclo cardíaco. Para quê? Para entender como que esse edema é formado. Por precaução, Gabriel fez um exame de eletrocardiograma, que não apresentou nenhuma alteração. Qual que era o foco do nosso último problema? Conhecer o aspecto normal do eletrocardiograma. Então vamos lá, vou pular muita coisa aqui. Para falar de biofísica e gradientes de pressão, eu tenho que falar sobre forças de Stark. Isso vai associar a formação do edema através da pressão hidrostática e da pressão coronoendosmótica ou oncótica. Tá? Pressão hidrostática é a pressão, ela tem, e aí vocês têm que ter isso bem claro. Existe pressão hidrostática capilar e existe pressão hidrostática intersticial. E elas ficam contrabalanceando um ao outro. Da mesma forma, a gente tem pressão coronoendosmótica capilar e pressão coronoendosmótica intersticial. O que essas duas forças fazem? A hidrostática capilar, ela sempre é um pouco elevada. Sempre. Então, naturalmente, ela sempre vai ser um pouco maior do que a pressão hidrostática intersticial. Isso faz com que a gente tenha naturalmente um pouco de líquido extravasando dos nossos vasos sanguíneos para a região intersticial. Sempre. Por que eu tentei isso? Porque as minhas células precisam ser nutridas. Precisam receber nutrientes, precisam receber oxigênio, precisam receber glicose. E essa glicose vai chegar através do extravasamento desse líquido. Então, o primeiro passo, a pressão hidrostática capilar, ela sempre é um pouco maior dentro do vaso em comparação com a região intersticial. Isso promove o extravasamento que vai nutrir as células que estão nos tecidos periféricos. Para drenar esse líquido, então se eu tenho um aumento, uma pressão hidrostática sempre maior, eu tenho sempre o extravasamento do interstício. Isso geraria um edema naturalmente. Para isso não acontecer, a gente tem um sistema que drena esse líquido, que é o sistema linfático. Então, o que o sistema linfático faz? Ele drena esse líquido que se acumula na região intersticial e manda lá para as veias cava e ele cai no sistema circulatório de novo. Tá? Então, ele é drenado, jogado lá do coração para voltar para o sistema circulatório. É por isso que as mulheres, por exemplo, fazem drenagem linfática. O que é a drenagem linfática? É o direcionamento desses líquidos acumulados na região intersticial para essas glândulas linfáticas que fazem a absorção. Tá? Esses nódulos linfáticos
que fazem a drenagem desse líquido. Então ele vai absorver esse líquido e jogar lá para a minha casa. Se eu tenho um problema nessa via linfática, se ela não consegue drenar de modo eficiente, eu posso ter um edema já por esse motivo. Outro motivo, pressão hidrostática sempre é maior. Então eu tenho que ter um contrapeso. Tem que ter uma outra pressão fazendo um balanço para que eu não tenha tanto líquido sendo extravasado para fora, do interstício. Quem que faz esse contrapeso? A pressão coilodosmótica. Então é por isso que eu tenho muitas proteínas, é por isso que eu tenho albumina no sangue, por isso que eu tenho mais sódio, mais tudo ali. Por quê? Por uma pressão coilodosmótica, o líquido vai tender a vir da região menos concentrada, que é a região intersticial, para a região mais concentrada, que é a região capilar. Então eu tenho ao mesmo tempo uma pressão hidrostática que empurra a porção líquida do sangue para fora, o plasma para fora, o interstício, e eu tenho uma outra força que puxa ele de volta para fazer um contrapeso, para balancear isso aí. Então a gente teria uma formação de edema naturalmente. Então a força de Starling definida por pressão coilodosmótica, ela faz esse contrapeso. Pressão hidrostática capilar empurra o líquido para fora, pressão coilodosmótica capilar puxa o líquido para dentro do capilar. Então é o contrapeso. Se eu tenho um desbalanço em qualquer uma dessas duas, eu posso ter o favorecimento do edema. Diminuiu a produção de albumina pelo fígado, diminuiu a concentração de proteína plasmática, cai a pressão coilodosmótica. Ou seja, eu não tenho contrapeso que segurava o líquido dentro do capilar. O que vai acontecer? O líquido vai começar a extravasar, formação do edema. Outra situação, lesão renal. O que uma lesão renal promove? Eliminação de proteínas na urina. Se eu elimino proteínas na urina, eu perco proteína no sangue. Então eu tenho uma queda na concentração de proteínas plasmáticas. Novamente, diminui esse contrapeso, essa força que contrapõe a pressão hidrostática. Eu tenho favorecimento do acúmulo de líquido na região intersticial. Então são duas forças que ficam se equilibrando. Se eu tiver alteração em qualquer uma delas, eu favoreço a formação do edema. Por outro lado, lá no interstício eu tenho a mesma coisa. Eu tenho uma pressão hidrostática intersticial e uma pressão coilodosmótica intersticial. Se eu aumento a capilar, eu estou indiretamente interferindo na intersticial. Se eu interfiro na intersticial, eu estou indiretamente interferindo na capilar. E é assim que essas forças interagem para promover o equilíbrio. Alterações favorecem a formação do edema, lembrando que tem sempre o sistema linfático que faz essa drenagem desse líquido e uma obstrução do sistema linfático também pode causar o favorecimento do edema. Se, no caso desses dois pontos, tecnicamente, a que mais está alterada na questão do edema, se eu tivesse que apostar agora, qual das duas? Hidrostática ou coilodosmótica? Hidrostática. Na clínica. A coilodosmótica é um peguinha. Por quê? O problema não é ela, o problema é indireto. Então, no caso, quando é o coilodosmótico, é secundário. Causas primárias de edema é a hidrostática. Ponto. Causas secundárias que vai vir a coilodosmótica. O professor falou, um problema renal, uma insuficiência renal levou a deficiência de proteína plasmática. Tanto é que o paciente que tem insuficiência renal, ele tem que repor albumina. Caro, horrível. É horror de pagamento. É muito caro. E se ele não repor essa proteína plasmática, ele vai ter edema. Então repare que no caso do coilodosmótico é secundário. Então causas primárias de edema, hidrostática. Extravasamento excessivo. Agora, quando a causa secundária, aí a aposta é coilodosmótica. Isso é importante, porque quando você relaciona insuficiência venosa, o retorno venoso está diminuído. É o que? Hidrostática. Quando eu tenho insuficiência cardíaca, é o que? Hidrostática. Com a hidrostática ela é mais relevante. A coilodosmótica, como o professor falou, é secundária. Beleza, vai acelerar. Ciclo cardíaco, você tem que saber. Decor. Isso já
já traz para vocês que alguns nomes têm que ser muito familiarizados aí. Nó sinoatrial, o nódulo sinoatrial, nó atrioventricular, células autoexcitáveis, potencial excitatório muito próximo do potencial de repouso da membrana. Isso faz com que ela se excite com facilidade. Ou seja, por que as células são células musculares, tá? Não são células nervosas. Então a gente vê aquele desenho amarelinho lá, as fibras amarelas lá, ela não é neurônio, não é. São células miocárdicas especializadas e são autoexcitáveis. São chamadas de marca-passo. Células marca-passo. Por quê? Porque ela tem um potencial, um limiar de excitação tão próximo do potencial de repouso que quando ela abre um canal de sódio, ela já estimula o potencial de ação. Isso gera autoexcitação. Lá no nó sinoatrial, isso percorre, vai até o nó atrioventricular, dá uma retardada nesse estímulo, atrasa. Por quê? Eu tenho que primeiro contrair átrio e depois ventrículo. Então eu dou uma segurada nesse estímulo ali no nó atrioventricular. Depois ele segue. Então assim eu garanto o funcionamento do coração como bomba. Ele contrai em dois momentos. Átrio, ventrículo. Átrio, segurou o estímulo aqui, ventrículo. Átrio, ventrículo. Ele sai do nó atrioventricular, desce pelo feixe de até as fibras de Purkinje. E aí vocês veem no desenho que ela faz assim, né? Ela vem de baixo para cima nas duas laterais, as fibras de Purkinje. Por que elas fazem isso? Porque o coração tem que contrair de baixo para cima. Ela desce e sobe contraindo, fazendo movimentos circulares. Então, o ventrículo esquerdo ele contorce, um movimento de contorção. Para quê? Para garantir que esse sangue seja mobilizado em direção às artérias pulmonar e aorta. Então, por isso que eu tenho que ter esse movimento de baixo para cima, fazendo uma contração assim. Isso gera uma circulação pulmonar e uma circulação periférica, uma circulação sistêmica. Além disso, as câmaras, átrio, ventrículo, direito, esquerdo, as válvulas. Por que eu preciso saber as válvulas? Válvula atrioventricular, aquelas que estão, a mitral e a bicúspide. Elas estão relacionadas, a tricúspide e a mitral, elas estão relacionadas a qual fenômeno vocês viram, não sei se hoje ou em algum outro momento, o fechamento dessa válvula. Ou aquele que você coloca o esteto e bolha. Primeiro tubo. A primeira bulha. Primeira bulha cardíaca é o fechamento do átrio das válvulas atrioventriculares. Tanto a direita quanto a esquerda. Por que ele é um pum? Ele é um barulho mais sutil. Por quê? Porque essas válvulas, elas são seguradas por cordões tendidos. Então o fechamento delas é menos abrupto do que as semilunares. As semilunares é um barulho seco. Por quê? Porque a pressão sistêmica do seu corpo é tão alta que ela faz com que essa válvula se feche rapidamente com um barulho seco, que é o tá. Então o túmulo é um barulho mais suave, é a primeira bulha, fechamento das válvulas atrioventriculares. Contração ventricular e ejeção do sangue, fechamento das válvulas semilunares, o segundo tá. A segunda bulha, o tá seco, forte, alto. Porque pressão está relacionada com a diástole. Para o ventrículo relaxar, as válvulas semilunares elas têm que estar fechadas. Se elas estivessem abertas, você teria refluxo de sangue. Então elas se fecham, o coração relaxa e esse relaxamento gera uma pressão negativa. Essa pressão negativa faz com que o sangue entre pelo outro lado. Então é dinâmico. Tem sangue saindo, tem sangue entrando. Tem sangue saindo, tem sangue entrando. Fica um vácuo. Quando o coração se contrai, pensa assim, não tem ar na sua circulação. Então quando ele se contrai, fica um vácuo. Quando ele relaxa, esse vácuo cria uma pressão que puxa o sangue. Então o sangue já entra lá no átrio direito de novo. No retorno venoso lá, como vocês falaram do edema, o sangue não chega nas veias cavas superior e inferior com baixa pressão, uma pressão tão pequena que a pressão do átrio tem que ser negativa para puxar esse sangue. Senão ele não teria força, ele está vencendo a gravidade, está sofrendo várias resistências. Então a pressão interna do coração ela tem que ser negativa. E isso vai, eu dei um exemplo na aula lá do shampoo, né? A
acaba o shampoo. O que o brasileiro faz? Quem não faz isso está errado. Coloca água. Aí você faz o quê? Você vai lá e enche a pia de água. Dicas, tá? Dicas. Aperta o frasco de shampoo. Quando você aperta ele, funciona a mesma coisa que o seu coração. Contraindo, criando uma pressão negativa. Você bota ele lá dentro da água e solta. O que acontece com a água? Ele é puxado para dentro do frasco. Por quê? Porque você criou uma pressão negativa, colocou lá dentro da água e um vácuo. Esse vácuo puxa o líquido para dentro do frasco de shampoo. Exatamente igual acontece no seu coração. Contrai e cria um vácuo. Ele relaxa e cria uma pressão negativa no sangue. Isso que eu tenho sempre, débito cardíaco, retorno venoso. Débito cardíaco, retorno venoso. Sabe, você consegue fazer o gancho que você lê no GAI? Normalmente o pessoal condicionou explicar o ciclo cardíaco em uma ordem, vindo aqui do retorno venoso. E o GAI descreve lá que quando o sangue retorna ao átrio direito, ele até já vai direto para o ventrículo. 75, 80%, não é? Porque nesse momento, o ventrículo está fazendo o quê? A diástole. Ou seja, essa pressão negativa então passa reto, porque as válvulas atrioventriculares já estão abrindo, porque está tendo diástole ventricular. Enche aí 75, 80%. Aí o nódulo sinusal, o senhor já veio aqui no início, disparou, é um marcapasso, para aquela contração atrial, só para preencher esse 25, 20% final. O ventrículo. Aí o ventrículo está todo preenchido de sangue. É justamente por conta dessa pressão negativa. Então, na diástole. Ó, vamos pular para esse gráfico aqui, porque a gente consegue falar tudo. Tudo. O coração nos bateu lá em cima, para vocês saírem olhando para a tela. Então, olha só. Esse gráfico aqui tem o quê? Ele relaciona a pressão atrial e a pressão ventricular com os volumes e com o eletrocardiograma. O que eu tenho aqui nesse eletrocardiograma? Vamos lá, baseado no ciclo cardíaco. Começou aqui, ó. Esse primeiro momento aqui, onda P. Contração atrial. Eu sorteio e formatou. Você tem o sangue entrou aqui, ó. Criou uma pressão negativa, diástole. A pressão é muito forte. Isso vai fazer com que o sangue entre do átrio, passe quase direto para o ventrículo. Ficou um pouquinho de sangue aqui ainda. Preciso expulsar ele para o meu ventrículo direito. O que eu faço? Uma leve contração atrial. Essa leve contração atrial, ela se reflete aqui no eletrocardiograma como uma pequena onda, a onda P. É o seguinte, o macete aqui, como o professor está colocando, acontece o fenômeno elétrico, após a onda P, então bem aqui no finalzinho, é a sístole. Então, do eletro para a sístole, pensa assim, acontece o evento, sístole. Isso. Não é durante o evento. Então, esse sinal é da despolarização. Despolarizou? Despolarização é o estímulo. Então, o fenômeno acontece sempre depois do estímulo. Teve a onda P, contração atrial. O átrio contraiu, o sangue desce para o ventrículo. Aqui teria um outro momento, que ele fica suprimido pela contração ventricular. Por quê? A camada muscular do ventrículo é maior, mais espessa ou menos espessa que a camada muscular do átrio? Mais. O ventrículo é grosso, é uma musculatura grossa. Então, por isso que esse momento de contração atrial, ele é pequenininho quando ele é comparado com o fenômeno do complexo QRS, que representa a contração ventricular. A contração ventricular ela é forte, ela é bem visível no eletro. Por quê? A camada muscular é mais espessa. Então a despolarização e a repolarização ficam mais evidentes. E elas escondem aqui a diástole atrial. Então teria uma diástole atrial aqui, só que ela é escondida pela contração ventricular. A contração ventricular é tão superior, é tão maior, que ela esconde, fica escondida aqui, antes da contração ventricular. O
QRS, sobe lá no RS. Tem um complexo, tá? Eu tenho uma onda e um complexo formado por 3 ondas, QRS. Recapitulando o processo, onda P, sístole atrial, terminei de preencher o ventrículo de sangue. Agora o ventrículo quer fazer o quê? Ejetar esse sangue para o pulmão e para o corpo, certo? Então vai ter a despolarização ventricular, QRS. Houve um sinal, o que os ventrículos fazem? No primeiro momento, contração volumétrica. Então começa a aumentar a pressão, sem alterar o volume, até o quê? As válvulas, isso, a aórtica e pulmonar e abrir, que alcança aquela pressão. Então finalmente ele, sístole ventricular, ejeta o sangue. Tem um detalhe aqui, ó. Para que haja, o professor Gleison falou, QRS, complexo QRS representa a contração, a sístole ventricular. No final, então, depois do S. Só que para que haja essa contração, essa sístole, a válvula atrioventricular ela tem que estar fechada ou aberta? Fechada. Então, durante esse processo, eu tenho o tubo. A primeira agulha está, e aí vocês sabem o ciclo cardíaco, vocês conseguem definir isso. Então, a primeira agulha cardíaca, ela está associada com essa fase do eletrocardiograma, QRS. E aqui o sinalzinho no gráfico aqui é da agulha. Isso, primeira agulha. Então, para que haja a contração aqui depois do complexo QRS, a válvula atrioventricular tem que estar fechada. Então, a agulha acontece antes do final do complexo QRS. Ela está aqui, ó. Agulha, QRS. O elétrico, contração atrial. Terminou o estímulo, despolarização e repolarização. Fecham as válvulas atrioventriculares, contração isovolumétrica. Para que isso aconteça, você tem que ter obrigatoriamente fechamento das válvulas. Então, se você entender isso, você consegue encaixar esses fenômenos no ciclo cardíaco e no eletrocardiograma e entender. Que momento a agulha vai aparecer. Terminou o complexo QRS, teve a contração, sístole. A contração ela é rápida ou ela é lenta? O músculo cardíaco. O músculo cardíaco. Compara com o esquelético, é rápido ou é lento? O esquelético? Não tem um platô lá? Tem um platô. Ela não é mais lenta? Ela não tem um A esquelética, dentro da tetania, ela tem abre os canais lentos de cálcio. Então aqui a gente tem um momento. Porque quando você compara as fibras de Purkinje, agora, quando a gente vai para a contração muscular, é outra análise. Tanto é que eu contraio o meu bíceps muito mais rápido do que o meu coração. A resposta esquelética é muito mais rápida. O coração é rítmica. E aí, esse que o professor está falando lembrando aqui, que a eu vou chamar a atenção que desse você faz aqui ela é segmento. voluntária. Isso. Por isso que ela é lá. Aqui, ó, você tem esse momento aqui de sístole. Olha o intervalo que você tem durante a sístole. Por quê? Porque ela é uma contração, comparada com o músculo esquelético, ela é mais lenta. Ela tem um platô, ela tem um período refratário absoluto, exatamente para evitar a tetania, para você ter o ritmo cardíaco. Por que meu coração ele bate ritmicamente? Porque eu tenho esses momentos aqui que fazem com que as contrações ocorram em intervalos sempre precisos. Tá? Então a sístole ela tem um momento aqui maior. Ao final da onda T, eu vou ter a diástole, e aí se eu tenho um relaxamento, para mim ter a diástole ventricular, as válvulas semilunares, a aórtica e pulmonar, ela tem que estar fechada ou aberta? Para ter relaxamento do ventrículo. As semilunares tem que estar fechado. Então antes da diástole, a gente tem o quê? A segunda agulha cardíaca. Que é o TAC, seco, forte, fechamento das válvulas semilunares. Pressão sistêmica muito alta, faz com que ela volta com alta velocidade, alta pressão. Ela não tem feixes
tendões cordíneos ali para segurar, ela bate, tá, ou tá assim. É a segunda bulha. Só que tudo é associado com o ciclo cardíaco. Contração ventricular. Para que haja contração, as áreas ventriculares têm que estar fechadas. É a primeira bulha. Para que haja o relaxamento ventricular, as semilunares têm que estar fechadas. Estão sendo voltadas. Segunda bulha. Deixa eu só tentar entender. Lá no complexo B, no final da onda, é onde vai acontecer a sístole do ácido. E aí a gente vai ter o som da primeira bulha somente quando estiver tendo a sístole do ventrículo? Isso, sístole ventricular. Então, o primeiro som vai ser referente à bulha atrioventricular, mas aí vai estar associado à contração do ventrículo. Isso, porque é o seguinte, vamos pensar bem na lógica. Eu tenho, na analogia, se essa sala tivesse duas portas, esquerda e direita. Eu quero que todo mundo saia à direita. Na hora que eu mandar aqui, eu abro a porta da esquerda. Se eu quero que todo mundo vá para a direita, eu abro a porta da... Então, na sístole ventricular, se a atrioventricular estiver aberta, o sangue volta para onde? Para o átrio, porque eu não quero que ele vá para o átrio. Isso, por isso que quando eu faço a sístole ventricular aqui, fecha as válvulas atrioventriculares e vai abrir a aórtica e pulmonar, que eu quero que vá para lá. E aí, quando eu for fazer um relaxamento de ácido ventricular, eu não quero que o sangue volte da aorta. Então, por isso que fecha a aorta. E aí, eu quero que o sangue venha do átrio para cá. Então, por isso que abre aqui. Então, fica assim. Eu quero... Fecha aqui e abre lá. Fecha aqui e abre lá. Fica fazendo isso aqui. Para fazer unidirecionamento do sangue. Para ter contração ventricular, as válvulas atrioventriculares têm que se fechar. Senão o sangue voltava para o átrio. Para ter relaxamento, para ter diástole, as válvulas semilunares têm que se fechar. Não tinha o retorno. O macete é o seguinte, é ventrículo. Bulha é ventrículo. Aí vem, primeira é fechamento por conta de sístole. A segunda é o fechamento por conta de diástole. Quando eu faço sístole aqui, eu fecho aqui, primeira bulha. Então, por isso a primeira bulha é da sístole ventricular. Aí, quando eu vou fazer a diástole, fecha ali. Primeira bulha, segunda bulha. Existe ainda uma terceira bulha. Essa é pouco abordada. Para a gente, para não ter um peso tão relevante, a gente espera que vocês tenham bem claro a primeira e a segunda bulha e associar ela aos ciclos cardíacos e ao elétrico. Esse era o nosso objetivo do programa de hoje. Pegar contração atrial, isso aqui é essa ondinha pequenininha, P, contração atrial. Por quê? A contração é fraca, é só um pouquinho de sangue que ele precisa expulsar. O músculo miocárdio do átrio é fininho, então é uma estimulação pequena. O elétron vai captar isso de uma forma bem sutil. Depois, contração ventricular, por quê? Depois da contração atrial vem a contração ventricular. Essa sístole ventricular, antes dela tem que haver o fechamento das válvulas atrioventriculares. Logo até a primeira bulha. Contraiu, depois do complexo QRS, sístole, uma sístole mais lenta. Quando ela termina, antes de iniciar a diástole, eu tenho que ter o fechamento das semilunares, senão o sangue retornaria. Fecharam-se as semilunares, segunda bulha. Diástole, relaxamento. É aquele momento que eu falei que cria o vácuo. Então, criou o vácuo e o músculo começa a relaxar. Lembra que tem uma entrada forte de sangue por conta de diferença de pressão? Criou um vácuo, uma pressão negativa, relaxou. A entrada de sangue vai ser tão forte que essa entrada, aquela passagem que o Cleiton falou, do sangue que vem direto do átrio para o ventrículo direito, gera uma pequena bulha que é chamada de terceira bulha cardíaca. Então, a terceira bulha é um barulho, como se fosse um sopro, um barulho, que é um influxo do sangue entrando, passando direto do átrio direito para o ventrículo esquerdo, devido à alta diferença de pressão.
criou uma pressão negativa, criou um vácuo. O sangue vem e passa direto. Isso gera um sopro. E ele é identificado como a terceira bulha. Mas ela é bem mais sutil e bem menos audível do que a primeira e segunda. O que a gente espera que vocês saibam muito bem, primeira e segunda bulha, associá-las às fases do eletrocardiograma e às fases do ciclo cardíaco. Um exercício. Chega em casa, pega a imagem aqui, pega essa imagem aqui, ó, tem lá no Guyton, tem na internet, tem essa imagem na internet, apaga os nomes de ácido, primeira, segunda, terceira bulha, e explica de cabeça, ou imprime no papel sem os nomes, e começa a tentar explicar para você mesmo o que está acontecendo aqui. Aqui tem contração lateral, é um músculo pequeno, é pouco sangue, então é uma força pequena, por isso que é só uma onda pequena, QRS. Não, o miocárdio do ventrículo é espesso, é grande, é uma contração forte, ele tem que vencer a pressão sistêmica, a pressão periférica, contração forte, QRS. Sístole lenta, uma contração mais lenta comparada com o músculo esquelético. Por isso é um intervalo grande aqui. Depois, relaxamento de ácido, fechamento das válvulas, segunda bulha, pressão negativa, terceira bulha. Então façam esse exercício, apaga, tente explicar para você o que está acontecendo, dê nome às ondas, P, Q, R, S, segmento ST. A gente viu hoje o supradesnivelamento de ST, né? O que é esse supradesnivelamento? É uma repolarização precoce. Ele vai estar aqui, ó, supradesnivelado. Vai estar acima da média. Aqui o ponto J vai estar acima. Por quê? Porque ele repolariza antes do que deveria. O que é precoce? Antes, né? Acontece antes do tempo. Então essa membrana ela vai se repolarizar antes do tempo. Ela entra num limiar de repouso, no potencial de repouso, antes do momento que ele deveria entrar. O potencial excitatório do músculo cardíaco já não é bem próximo do potencial de repouso. Se eu repolarizo precocemente, eu fico mais próximo ainda. Então isso pode levar ao aumento da frequência cardíaca. Então mais fácil ainda de produzir um estímulo para repolarização, para despolarização. Então notem como uma coisa se associa à outra e como o entendimento de questões básicas, são básicas, mas são fundamentais. Fazem com que a gente entenda fatores mais complexos, situações mais complexas. Então agora, pega o eletro lá da avó, pega o eletro lá da mãe, dá uma olhada. Todo velho tem um eletro guardado na gaveta. Pega lá, dá uma olhada, veja as ondas, entenda as ondas, entenda os complexos e associa o ciclo cardíaco e as frequências cardíacas. Aí você mata uma infinidade de conteúdo que a gente estudou nesses últimos 4 problemas. Pessoal, a gente tentou abordar tudo de uma forma bem objetiva e que fosse direcionada para a prova. Então, o que a gente falou aqui vai estar lá na prova, só que a compreensão do que se pede lá depende muito desse conhecimento geral que vocês têm que ter, né, que foi construído ao longo desses 7 problemas. A gente deseja a vocês um excelente final de semana, bons estudos. A prova é terça-feira a gente se encontra aqui para a prova.